17 vídeo, obras poderosas, coisas espantosas que Deus fez ao longo da história da Bíblia e do povo hebreu, os crentes. O 1 Samuel, capítulo 5, versos 1 ao 7, só para nós entendermos um pouco. O 7, depois o 9, depois o 12. Beleza? Vamos lá. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagon. Dagon é o deus sereio deles, meio homem, meio peixe. Pode pesquisar aí, Dagon. Era o objeto de adoração dos filisteus. E a puseram junto a Dagon, que é a arca. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Criador de Deus, né, de Iá, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E, levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, olharam, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Altíssimo, e a cabeça de Dagon e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar da arca, do pedestal, da coluna. Somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdode, até o dia de hoje, ou o dia daqueles dias lá da Bíblia. Entretanto, a mão do Altíssimo se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com tumores, e Asdode os seus homens, os seus termos. O que, tendo visto os homens de Asdode, disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, sobre Dagom, nosso Deus. Vocês viram que tentaram, né, a fazer com que a arca e Dagom brigassem, mas Dagom era um deus falso, uma estátua, uma coisa feita por mãos humanas. Então a arca ali, os anjos, o próprio Criador, cortou as mãos, cortou o membro, cortou a cabeça e fez com que ela ficasse de joelho diante da arca. Versos 9, depois o 12. E desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhes tumores. Versos 12. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor da cidade subiu até o céu. Tentaram a Deus colocar a arca do Criador, que é um Deus vivo, que é um Deus original, não que Deus morasse na arca, mas ele a protegia pelo zelo do seu nome, Iá, Pai Celestial, né? E foi assim que Dagom, os filisteus, dispensaram a arca para os limites de Davi, porque era só os hebreus e só Davi e alguns escolhidos que poderiam pegar, tomar a mão na arca. Capítulo 4, versos 19. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Eu voltei um pouco atrás, perdoa, mas é assim mesmo. 4:19. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro, seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ou seja,
a mulher, né? De quem aqui? De Finéias, do choque emocional por ter sabido que Finéias morreu, ela teve uma contração, um parto apressado. Por isso que se diz, quando a mulher está grávida, tome cuidado que você fale, o xingamento, espancar, bater, né? Porque causa um aborto, até mesmo que provoca um aborto na mulher. Isso eu coloquei porque veio a calhar, né? Vamos para o capítulo 6. Somente os 6, tá bom. Versos 4 ao 6, depois o 11. Então perguntaram: qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? E eles responderam: segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens das vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses, o vosso Deus, e de sobre vossa terra, porque, pois, endurecereis os vossos corações como os egípcios, e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, por acaso, podeis de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo? Este não se foi? Versos 11. Também puseram a arca do Altíssimo sobre o carro, né, que é a carroça, bem como o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Além de Deus, voltando para o capítulo 5, além de Deus ferir o povo com tumores e soltar rato, deixar que os ratos praguejassem a terra dos filisteus, eles tiveram que fazer uma oferta, né? Tipo uma oferenda, né? A linguagem própria dita hoje, né? Para poder cessar a raiva, a ira de Deus sobre os filisteus. Fizeram estátuas, imagens de ouro, como lembrete, não que Davi adorasse isso, como lembrete das pragas que sobreveio sobre os filisteus, por ter colocado a arca juntamente com a casa de Dagom. Uma boa noite para todos nós.